Eu sou Francisco Vieira, acadêmico do curso de Pedagogia da Uniaselv, 8º período. A partir de agora, passo a apresentar de maneira individual a socialização do paper da disciplina Projeto de Ensino em Educação, cujo tema é a contação de histórias na educação infantil, sob a orientação da professora Clarice Maria Magalhães Ferreira. Resumo. O presente trabalho tem por objetivo verificar a importância da contação de história no ensino infantil, revelar a contribuição para a aprendizagem e a formação moral da criança e apontar o papel do docente nessa prática pedagógica. Para a elaboração deste artigo, foram realizadas leituras e análises de textos, assinalando que se trata de um estudo bibliográfico de cunho exploratório e ainda baseado na vivência do estágio supervisionado na educação infantil, no uso da contação de histórias em sala de aula, observando a participação de toda a comunidade escolar e seus atores que compartilham experiência, desde o aluno que é levado a imaginar e criar, além do docente, que terá uma aula proveitosa e agradável, levando em consideração o compartilhar das experiências e o desenvolvimento da comunicação, por causa do estímulo oral que conduz a criança a dialogar com seu professor e colegas em sala de aula. Palavras-chave: contação de histórias, educação infantil, trabalho docente. O objetivo geral é verificar a importância da contação de histórias no ensino infantil. E os objetivos específicos são revelar a contribuição para a aprendizagem e a formação moral da criança, determinar as ações e práticas no trabalho docente para a contação de histórias e ressaltar a contribuição para as questões sociais e cognitivas. Fundamentação teórica. A história. A contação de histórias vem desde épocas remotas e sempre esteve atrelada à necessidade humana de estabelecer comunicação, de transmitir conhecimento, da aproximação com as outras pessoas e do dividir emoções que vêm do coração, refletida no olhar e traduzida pela oralidade. Na verdade, o contador de histórias é uma ponte entre o imaginário e o real, segundo Celso Sisto, 2001. Contar histórias hoje significa salvar o mundo do imaginário. Contribuições da contação de histórias na educação da criança. Na educação da criança, percebe-se inúmeras vantagens quando se trabalha a contação de histórias, as quais são traduzidas em ganhos na formação da criança. Isto conduz o discente, os professores, à compreensão e a uma assimilação mais ampla dos significados, bem como o sucesso das práticas de leituras. É inegável que as crianças que são expostas a uma contação de histórias conseguem anexar uma atitude comparativa narrada pelo contador, por meio de suas ponderações e formulação de problematização no decorrer da prática de se contar histórias. Assim, permite que a criança exerça a sua capacidade de analisar, ampliando consideravelmente o processo de cognição. O trabalho docente e a contação de histórias. Os professores detêm o conhecimento da influência e dos benefícios que a contação de histórias desempenha sobre as crianças. Quando não há atenção por parte das crianças, os professores lhes oferecem uma história e quase que instantaneamente o estudo e a atenção em sala de aula se refazem, referendando a ideia de que a ocasião desperta o interesse pela leitura, possibilitando a formação de bons leitores. O docente, quando adota a contação de histórias, faz dessa prática de contar a sua forma de falar, abandonar o ser pessoa e adentra em um universo que só a criança é capaz de compreender. Assim, existe a necessidade de preparar uma estratégia para adentrar no mundo da imaginação, do faz de contas, para que o leitor, ouvinte,
tenha a sensação de sentir-se convidado a conhecer segredos e revelações, traduzindo em um momento de total segurança. Aqui, o professor se apropria de uma ferramenta pedagógica poderosa e estratégica que pode proporcionar, de maneira valiosa, o ato de contar histórias na educação infantil. Contar histórias é algo que caminha do simples para o complexo e que implica estabelecer vínculos e confiança com os ouvintes. Contar história é confirmar um compromisso que vem de longe. Por isso, atividades relacionadas às contações de história devem ser desenvolvidas com muito critério. Cavalcante, 2002, página 83. Metodologia. A pesquisa pode ocorrer a partir de materiais publicados em livros digitais, artigos publicados em blogs e sites especializados, dissertações e trabalhos acadêmicos que estão disponíveis na rede mundial de computadores, a internet, e, em sua maior parte, na vivência conferida em nosso estágio supervisionado, onde presenciamos os docentes lançarem mão desse recurso pedagógico. Convém dizer que a pesquisa pode ser desenvolvida de maneira independente ou pode constituir parte de uma pesquisa descritiva ou experimental, conforme afirma Servo, Bervian e da Silva, 2007, página 61. A pesquisa bibliográfica constitui o procedimento básico para os estudos monográficos e ou artigos, pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema. Resultados e discussões. Ao examinar todo o material utilizado neste trabalho, percebemos que muitos professores ainda não conseguiram vislumbrar o quão é importante a contação de histórias na educação infantil. Ainda no âmbito das discussões, se detectou que parte dos docentes reluta em não adotar essa prática pedagógica em sala de aula, por julgar ou duvidar dos benefícios que esse ato traz para todos os sujeitos envolvidos no processo. O estudo do tema evidenciou que o ato de se narrar histórias no ensino infantil, nas séries iniciais, aguça a curiosidade e desperta o imaginário da criança. Ainda através da discussão do tema em evidência, obteve-se uma visão mais apurada sobre a contação de histórias no ensino infantil como resultado deste estudo. Percebemos que a prática pedagógica, em síntese, é um importante suporte aos professores da educação infantil em sala de aula, tornando-se uma indispensável ferramenta que beneficia o aprendizado da criança, levando-se em consideração que é na educação infantil que se começa a construção dos alicerces que são fundamentais para a criança seguir a sua jornada individual e para o viver em sociedade, dotando-as de valores morais que o acompanharão por toda a vida. Conclusões. E por fim, diante de todo o tema explorado, conclui-se que a contação de histórias ajuda na formação moral, no cognitivo, reflexivo e leva a criança do estado de coadjuvante ao de parte integrante da narrativa realizada em sala de aula. Que a prática é sinônimo de um ganho no ensino-aprendizagem, tornando-se uma mão dupla na missão de ensinar nossas crianças. O mais interessante em tudo isto é a não necessidade de se antecipar à alfabetização das crianças, pois a oralidade do professor, as imagens e os demais elementos que compõem o cenário da contação de história leva para as crianças o entretenimento, a interação, provoca a reflexão e aguça a curiosidade que é peculiar, que é própria em nossos pequenos,
Sendo assim, exclui-se qualquer possibilidade de se estar antecipando etapas na vida escolar dos discentes. Temos aqui algumas referências bibliográficas utilizadas em nosso trabalho. Agradecemos a todos da Uniaselv, aos professores, aos coordenadores e ao Polo de Barras, Piauí. Muito obrigado.